Bora para mais uma live comigo e o nosso mestre professor Alexandre, com um tema que nós nunca falamos aqui. E quando o psicanalista erra? Mas psicanalista erra? Imagina! Psicanalista errar? Erra! Mas assim, muita calma nessa hora. Quando a gente fala, e quando o psicanalista erra, o que está por trás dessa pergunta? O que a gente está querendo dizer? Alê, bom dia. Venha. Bom dia, bom dia, nós aqui. Tudo bem? Estamos nos vendo, bom dia, Alê, tudo bem por aí? Tudo bem. Alê, e quando o psicanalista erra? Como que é isso? Por trás dessa pergunta. Olha, eu vou contextualizar para você também, Alê. Por favor. Desculpa, eu tô com um chiclete na boca. Bom, você tá com cigarro, eu tô com chiclete. Cigarro e café. Café, tá. E eu tô com Coca Zero, olha isso. E chiclete. Ale, quando eu vi essa sugestão na caixinha, de novo está fazendo barulho a sua caixinha aí de som, Ale. Não tem caixinha de som. Tá, o vento que tá entrando aí, acho que é melhor você colocar um fone. Bora. Faz um barulho aqui, Ale, que você não tem noção. Mas vai falando. Tá bom, falando. E eu não sei se as meninas conseguem ouvir também ou se é fantasia da minha cabeça. Não deve ser. Então, aí, Ale, quando eu vi essa sugestão, e quando o psicanalista erra, eu fiz assim, nossa! Na hora me veio algo na minha mente, eu falei, peraí, deixa eu perguntar, porque se essa sugestão ganhar, eu já sei, né, de quem veio e por onde e o que a pessoa está querendo. Mas deixa eu perguntar para a pessoa o que ela quer dizer com isso. Aí, logo que eu postei a sugestão dessa pessoa, eu peguei e perguntei, de qual erro que você está falando? Sobre o que você está falando? Fale mais sobre isso. Fala mais sobre isso, Aí ela falou assim, eu sou estudante de psicologia, sou estudante de psicologia e eu tenho muitas dúvidas, eu fico preocupada em errar, né? Quando eu começar a atender em psicanálise, que horas que eu vou falar, se eu não vou falar, o que eu tenho que falar. Ela está falando do manejo, né? Tá. Então ela está falando, eu falei, tá, tô entendendo. Ela falou assim, e aí também sobre o contrato, aí envolveu todas essas dúvidas do estudante. Eu entendi isso, falei, que bacana. Falei, interessante. Mas aí também, aí eu comecei a lembrar de mim nessa época e é uma preocupação também que eu tenho, que eu trago sempre comigo, acredito que todos nós, Ale, é que assim, a gente precisa ter muita precaução realmente naquilo que nós vamos falar, o que vamos falar, como que nós vamos colocar. E aí eu falei assim, tá, mas a gente erra, mas que erro que é esse? Aí assim, não é justificando, não é falando, a gente não erra. Não, claro que a gente erra, porque primeiro a gente é ser humano e aí a gente está diante de outro ser humano na nossa frente, tem a ver também com a transferência, aquilo que a gente recebe, como que a gente recebe, as nossas vivências e tudo aquilo que acontece na transferência e o que a gente faz com essa contra-transferência. E eu fiquei pensando assim também, né, e procurando mais sobre o assunto, a gente, dentro do campo da psicologia, a gente tem muitas abordagens, como a gente já falou por aqui. E é muito fácil, pelo menos ao meu ver, perto da psicanálise, por exemplo, você vai na cognitivo-comportamental, você tem um roteiro, né? Como assim, você tem algo muito mais especificado. Você tem, né, as regras ali, como fazer tal. Então, te dá um norte, por aqui é assim. E é aí que é a angústia da psicanálise. E não, por isso que não dá para comparar a psicanálise. Primeiro, porque o que a gente está investigando? São investigações diferentes para começar nas abordagens. Um está falando aqui do inconsciente, total, latente. Né? O outro está falando aqui de comportamento.
de vivências também, mas é muito mais no plano racional, de você racionalizar, seguir um roteiro. E a psicanálise é o oposto disso, dá voz ao inconsciente do sujeito. Então, por Sim. isso também que nós, enquanto analistas, nós também ficamos angustiados muitas vezes, porque a gente também está aprendendo com aquele paciente que está na nossa frente, aprendendo assim, não é não saber o que fazer, não é isso que eu estou dizendo. A gente está aprendendo com aquele paciente, qual é a dinâmica daquele paciente, a dinâmica psíquica. Então, a gente vai ouvindo e vai entrando nessa análise, né, para ajudar o paciente. E aí eu fiquei pensando, interessante, eu já vou passar a bola para você. O ajudar o paciente, vamos colocar entre aspas, tá? Claro. Ajudar ele a pensar, tá? Ajudar ele a pensar, ajudar ele a refletir. Porque é tão intrínseco que eu já tô achando que você está entendendo, mas é verdade, a gente tem que especificar aqui. Ajudar ele a pensar. Mas um estudante de psicologia não entende. Perfeito, muito bem pontuado ali. Ajudar ele a pensar e não dar uma resposta para ele, para o paciente. E aí eu fiquei pensando, falei, mas espera um pouquinho. Voltando de novo para mim. O que me deu segurança? E por que eu continuei na psicanálise? Porque, assim, a psicanálise, ela não é um roteiro, mas tem regras. A primeira regra fundamental, a regra de ouro, é a associação livre. E para você deixar o paciente associar, você precisa escutar. Então, quando você entra numa análise, quando você vai receber o paciente para uma análise, você sabe que você precisa escutar. O inconsciente do paciente, não o inconsciente do paciente, exatamente, não o meu. Não o seu próprio. Não o meu próprio. E a própria pergunta já traz essa questão à frente, inclusive, daquilo que o paciente poderia trazer. A sua angústia, a sua ansiedade em não errar, né, já está tomando o lugar que deveria estar a pessoa a ser escutada. Olha só, que bacana. Então, ó, percebe? E aí tem isso, então assim, a gente tem essa regra, a gente tem essa... E aí a gente vai aprendendo a ter esse ouvido, né, Ale? Essa escuta também. O que eu estou sentindo, da questão da transferência, o que eu estou sentindo na relação com esse paciente. E aí entra todas as questões de mecanismos, a técnica. Então a gente tem tudo isso. Aí a questão também passa muito pela questão do analista, o quanto ele sabe da teoria, o quanto, em primeiro lugar, antes da teoria, o quanto ele foi analisado, né? Primeiro lugar, se ele foi analisado, o quanto ele sabe da teoria, se ele tem supervisão. Então, assim, tem várias visões dentro de quando o psicanalista erra sobre que erro que a gente está falando. É muito abrangente, né, Ale? E aí, no texto que a gente colocou, achei super bacana, que aí traz lá no finalzinho, né, Ale? Você trouxe a reflexão, mas espera aí, mas como que é a gente pensar psicanálise no campo da saúde mental? Né? Será que a gente pode pensar isso assim, mas como que é esse erro em psicanálise na saúde mental e a psicanálise em saúde mental? O que é tudo isso? Sim. E aí eu vi uma frase agora, né? Eu lembrei de uma frase que eu li do Sartre que fala assim, que nós viver é estar o tempo todo entre a escolher e as consequências, entre escolhas e consequências, né? O tempo todo é isso. E essa é muita angústia do aluno de psicologia. E ainda mais quando vai para a psicanálise. Porque é aí que a gente... Eu já vou passar para você, só para finalizar. É aí que a gente percebe que os alunos, e eu fiz isso também, também fiz. Todos nós, em que sentido? A gente se identifica com um professor ou com uma professora, então a gente vai copiando o jeito que aquele professor e aquela professora faz, como ele faz os manejos, até a gente entender como que de fato é e você colocar a sua identidade. Sim. Só que a métrica da avaliação dentro de um curso de formação numa universidade, né, ela traz sempre um terceiro para a situação que não deveria estar lá. Né? Fala mais sobre isso.
é exatamente, eu acho que essa que é a angústia, né? São alguns terceiros que permeiam uma formação de psicologia que não deveriam estar presentes na relação transferencial entre analista e paciente, né? Então vamos retomar. A gente sempre fala aqui no nosso espaço que, diferentemente da psicologia, das diferentes abordagens teóricas em psicologia, TCC, behaviorismo, humanista, sócio-histórica, etc. e tal, né? A psicanálise requer um outro ambiente de formação. A formação em psicologia, ela pode ser um bom pontapé inicial para uma formação em psicanálise, tá? Ela não é exclusiva, ela não é obrigatória para a formação em psicanálise, ela é um bom pontapé inicial. Um bom pontapé inicial, né, que traz algumas consequências. E hoje nós estamos discutindo exatamente uma delas. Quais são as consequências de enfiar a psicanálise dentro da formação em psicologia, né? Então, ao contrário da psicologia, que você se forma num ambiente acadêmico, com uma série de disciplinas que vão percorrendo, né, os campos afins de conhecimento da psicologia, as diferentes abordagens de psicologia, as áreas de atuação em psicologia, etc. e tal, né? A psicanálise, a formação que ela exige, é uma formação única e exclusivamente voltada para os processos inconscientes, tá? Na graduação em psicologia, você aborda, sim, os processos inconscientes, porque a gente colocou Freud e Jung dentro da formação em psicologia, mas você aborda os processos conscientes, desde processos psicológicos básicos, aquela disciplina de primeiro ano, primeiro semestre, né? Até as comportamentais, você está abordando os processos conscientes, cognitivos, e aborda os comportamentos, tá? Mas para a psicanálise, comportamento e consciência não tem absolutamente nenhuma utilidade para o fazer desta relação transferencial em busca de uma, aspas, cura do sofrimento psíquico. A formação em psicanálise, a gente sempre vai bater nessa tecla, né? Você só pode nomear-se psicanalista, né, autonomear-se, que é a tradição que a gente reconhece no Brasil, ou, né, frequentando os ritos ortodoxos de uma sociedade brasileira de psicanálise, ou das instituições paralelas à Sociedade Brasileira de Psicanálise, que mantém um rigor em relação ao tripé de formação analítica. Essas instituições você não escolhe pelo preço, não escolhe pelo tempo, você escolhe pela competência reconhecida dos psicanalistas que lecionam e instruem a psicanálise nesses lugares. Então, aqui eu também já estou respondendo uma outra questão que sempre surge: onde fazer a formação em psicanálise. Normalmente, do que eu venho encontrando, cursos de internet à distância, com pseudo-associações psicanalíticas que ainda resolvem trazer outros elementos externos à psicanálise para essa formação, fujam disso. Sai correndo. Sai correndo, tá? Em São Paulo, no ambiente aqui, a gente tem pouquíssimos lugares para construir essa formação em psicanálise fora da ortodoxia da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E qual é essa formação em psicanálise? Ela começa, como todos os psicanalistas começaram, todos, indistintamente. Exceto Freud, claro, né? Isso também, depois, se quiserem, a gente aborda, porque ele foi o único a fazer autoanálise. Mas que é um jeito errado de falar do processo ao qual Freud se submeteu. Ele se entre aspas, analisava, heterogeneizando essa autoanálise. Você pega as correspondências do Freud com qualquer um com os quais ele se correspondeu,
você vai ver lá o quanto ele era analisado pelos contemporâneos, pelos colegas, etc. Todo analista começa a sua formação em análise. Não tem outro lugar. Não é no aprendizado teórico. A primeira coisa a se aprender para entrar no território da psicanálise são os seus contornos psíquicos inconscientes, a sua dinâmica psíquica inconsciente, o seu inconsciente. E isso você só vê em análise, você não vê nos livros, você não vê nas teorias. Você vê nos seus tropeços, você vê nos seus sofrimentos, você vê nas suas dores, você vê nas suas patologias, no seu sofrimento. Nos seus sintomas. Em análise. Não tem outro lugar para você começar o processo que não seja em análise. Depois de um tempo em análise, não podemos dizer quanto tempo é essa análise, porque ela não é uma questão de tempo, ela é uma questão de intensidade, de entrega às regras, de enfrentamento deste inconsciente, do qual você é uma mera superfície desse inconsciente, é que você pode começar a trabalhar com a psicanálise, fazendo supervisão e estudando. Tá? Então, não é na faculdade. Essa discussão, inclusive, ganhou o território nacional, projeto de lei para criar a profissão de psicanalista e, pela primeira vez na história, já falei isso aqui também, psicólogos e psicanalistas se juntaram para dizer não se forma psicanalista dentro da universidade. Então, quem fez... adendo. E você viu que foi aprovado? Aprovado mais ou menos. Eu vi, mas é um aprovado mais ou menos. É um ensino teórico que não abre mão dos outros critérios. Isso, Você não sai... agora eles esclareceram melhor. Né? Você não sai formado como um psicanalista. Não, teoria. É uma teoria. É um princípio ali de estudo, né? Você não é uma introdução à psicanálise. Isso, você não vai estudar as outras psicologias, você só vai estudar a psicanálise quase como que uma especialização, né? Mais ou menos isso que foi aprovado. Enfim, voltando, né? Então, para quem está fazendo faculdade de psicologia, a primeira questão, né, é entender que a psicanálise se faz num outro cenário, num outro ambiente, inclusive sem a mediação dos terceiros. Ah, mas você não falou agora que a supervisão é necessária? Sim, a supervisão é necessária, né, quando você começa a prática. E quando que você começa a prática? Quando você tem algum domínio dos seus processos psíquicos inconscientes. Algum domínio. Domínio total, não. Médio domínio, nós não teremos nunca. Nunca. Não existe utopia. NUNCA. Nunca, jamais. Tá? Mas você começa a trabalhar quando você tem algum domínio para que você não seja o elemento principal a ser tratado na relação transferencial. Né? Perfeito. Aí, quando você está começando essa prática durante um certo tempo, para você ver isso na sua prática, na sua atuação profissional, o seu inconsciente não tomar o espaço do inconsciente que está ali, de fato, sendo tratado, você faz um acompanhamento em supervisão. Não é que você é obrigado a permanecer em supervisão a vida inteira, mas você ganha uma autonomia, né, e vai abrir mão desse supervisor. Sempre poderá voltar a uma supervisão, não necessariamente o mesmo supervisor, na medida em que você honestamente sentir que está com dificuldades na condução de algum processo. Então, este terceiro que entrou na relação, supervisor, ele tem um papel muito definido de auxiliá-lo na construção do seu fazer psicanalítico. Uma coisa é conhecer o próprio inconsciente, os contornos desse inconsciente.
suas angústias, suas defesas, seus sintomas e etc. e tal. Outra coisa é você colocar isso a serviço de uma outra pessoa. Então, pé número 1 na formação em análise em psicanálise é a análise, pé número 2 é a supervisão, e a teoria entra num lugar para você explicar, já falamos isso em várias lives, para você explicar o que aconteceu, já aconteceu no processo psicanalítico. A teoria não faz parte do trabalho de análise. Você não vai dizendo para o paciente que é o édipo dele, etc. e tal. Tá? Isso acho que é mais tranquilo da gente entender. Então, dentro de uma graduação em psicologia, já é um erro em si você trazer um terceiro elemento ali para a situação da psicoterapia. No máximo, pela minha experiência, de muitas, 2 décadas, quase 3, na formação de psicólogos, né, o que a gente consegue fazer em termos de uma atuação em psicanálise dentro das clínicas de escola ou em outros espaços é aquilo que a gente convenciona chamar de psicoterapia breve. Tá? Mas mesmo nessa relação, não há o certo e nem o errado no fazer do estudante. Essas categorias, certo e errado, elas não pertencem ao território da psicanálise. E eu não estou dizendo com isso que o psicanalista não erra, por favor. Só estou dizendo que não é o mesmo raciocínio, não são os mesmos critérios que as demais psicologias usam. O nosso critério em psicanálise é o critério em relação à manutenção dos valores ético-analíticos que a gente deve seguir no processo de psicanálise com qualquer paciente. Neutralidade, abstinência, condução da relação transferencial. Tá? E não julgamento, né? Neutralidade, abstinência. Né? Isso, que é tudo isso daí. Um dia a gente pode parar para discutir quais são esses valores ético-analíticos fundamentais para qualquer psicanalista. Mas isso já nos coloca num território de que o que valida a análise é a relação transferencial. Então, nós estamos num território da subjetividade, da ausência de critérios objetivos, que é muito diferente do que pede essa métrica do acerto e do erro. Então, para a psicanálise, né, nessa relação subjetiva, você estará errando na medida que você estiver transpondo as barreiras da neutralidade, transpondo as barreiras da abstinência, transpondo, né, as barreiras aí de uma relação transferencial na qual você é a pessoa que detém o conhecimento sobre o que é a relação e como deve ser conduzida. Então, bom, erramos, claro que há erros históricos, há erros grassos em relação ao processo de análise, né? Mas não me parece que é nesse sentido que vai a pergunta, tá? E mesmo quando a gente fala, será que a psicanálise tem lugar na saúde mental? Né? Porque o que me parece que está presente na pergunta é este pano de fundo de verdadeiro e falso, de erro e de acerto. Que é um pano... É certo falar assim? É certo falar assado? É um pano de fundo muito preto no branco, no qual o nosso mundo contemporâneo quer olhar as coisas. Sim. Né? Então, cria-se todo um manual gigantesco de doenças psicopatológicas para alocar nesse manual gigantesco cada pequeno desvio do comportamento, do jeito da pessoa, do ser humano ser. Vamos lembrar que hoje hoje eu estou falando do universo psi, tá? Nós estamos brincando de diagnosticar autismo, TDAHs, TODs, bipolaridade,
manias, obsessões, etc. Então, estamos brincando de dizer o que cada um tem, que doença cada um tem, né? Dentro de uma perspectiva de que talvez a medicina tenha um remédio para isso. Exato. Né? Nós estamos sob a lógica, estamos submetidos à lógica da indústria médico-farmacêutica psiquiátrica. Para toda pequena sensação que você tem que te atrapalha, meu pensamento me desvia do foco. Meu pensamento intrusivo. É intrusivo, é doença, tem remédio para isso. Então, nós estamos sob esse cenário. Esse cenário é um cenário em que a maioria das teorias psicológicas, né, conseguem dialogar com a medicina e conseguem aderir a esta forma de entender o sofrimento psicológico. Né? Estamos assistindo isso. Hoje não tem uma pessoa, um paciente que você receba, que não esteja tomando 2 ou 3 desses medicamentos psiquiátricos para algum desvio que essa pessoa possua, que é entendido como algo errado no mundo. E a gente celebra, inclusive legalmente, né, até o fato de sermos diagnosticados com alguma dessas doenças, porque a gente passa a ganhar direitos, né, na vida social. Eu sempre falo isso, eu acho lindo ter vaga, além de ter vaga para acima de 60 anos, você tem vaga especial para autista. É lindo. Acho isso fenomenal, né? Você tem transporte gratuito para autista e por aí vai. E todas as patologias, todos os desvios querem entrar nessa lógica. Então, dentro deste cenário, você tem uma definição clara do que é acerto e erro. Porque as psicologias, aquelas que trabalham com a consciência, elas preconizam, né, qual é o comportamento do psicólogo. Eu sempre falei, as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso, né? O psicanalista, ele não é empático. Empatia, que é um conceito da psicologia, não é da psicanálise, é um conceito técnico, no qual você tem que desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro. É um conceito das psicologias humanistas, de você acolher a dor do outro, né, colocando-se no lugar dele. Essa definição não cabe na psicanálise. E não quer dizer que a gente não é empático, então a gente é antipático. Não, não é isso. Né? Não é isso. A gente não adere a essa forma de se colocar na frente do outro. Eu não sou capaz de entender o seu sofrimento me colocando no seu lugar. Eu sou capaz de acolher o seu sofrimento escutando o que está por trás desse sofrimento. A empatia em psicanálise é isso. Entra essa neutralidade, mas esse acolhimento, esse carinho em te ouvir, em te respeitar. Mas isso não é empatia, isso é neutralidade. Sim. Empatia é aquilo, daí. Empatia você se colocar no lugar do outro. Isso. E aí, se você se coloca no lugar do outro, você sai do teu lugar. Porque aí em psicanálise você se identifica com o outro. Você está identificado com o outro. Aí sai uma salada. Aí entra o erro. Aí é o erro. Isso é um erro. Né? Aí então, entra o erro. Para as psicologias da consciência, a técnica é empatia. Para as psicologias comportamentais, cognitivos, behavioristas, a técnica ela é toda mapeada em termos de cada passo que você dá desde o momento que você recebe o seu paciente na porta da clínica escola ou da sua clínica. Como você tem que andar com ele, é ao lado, é à frente, é atrás, como você cumprimenta. O manual, se você vai para meca da psicologia comportamental, o manual de ética da
Associação de Psicanálise Americana, o Manual de Ética é um descritivo de cada pequeno passo que você dá. Só para comparar, o Claro. nosso código de ética aqui no Brasil é um código, uma carta de princípios. Lá é um Uhum. manual de como você dá cada passo dentro do tratamento. Inclusive Uau! inclusive com todas as técnicas que você deve utilizar para cada recurso técnico que você deve utilizar para cada situação. Então, nessa lógica das psicologias, existe muito claramente a noção de erro e de acerto. Sim. Você Uhum. tem uma técnica, né? E você tem uma compreensão sobre o que é a normalidade, o que é a doença, muito claramente estabelecida. E Ale, isso que você está falando é tão legal e a gente vê na clínica quando a gente atende estudante de psicologia. Me Sim. fez lembrar, bom, você também já atendeu muito e atende também, né? Me fez lembrar uma vez atendendo uma moça, e aí ela falou algo durante a sessão, e ela deu uma risada, eu peguei e dei risada junto com ela, né? Ela se assustou, porque eu dei risada junto com ela. Ela fez assim, Thaís! Eu fiz assim, o quê? Aí ela, você não pode rir! Aí eu peguei e fiz assim, não posso rir? Por que eu não posso rir? A, Porque a, você é psicanalista! a mesma coisa para não pode chorar, não pode se emocionar, não pode, não pode, não pode. Esse conjunto prescritivo de erros e acertos não faz parte da Exato. psicanálise. Agora, respondendo para o estudante. Então, quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Claro que não. Não. Claro que não. Muito pelo contrário. Você só vai poder fazer alguma coisa depois que você tiver há algum tempo conhecendo os contornos do seu inconsciente para que ele não invada. Então, eu vou pegar um exemplo muito simples. Você usou na abertura aí uma palavra ajudar o outro. Ah, E eu falei, vamos fazer aspas, e eu vou retomar por que eu falei isso. Porque ajudar o outro tem uma infinidade de maneiras prescritas por todas as psicologias, toda a nossa área, né? Então tem várias psicologias que fazem parte da LBV, da Legião da Boa Vontade, que vão ajudar o outro dizendo, conduzindo, encaminhando este outro para aquilo que eu acho que é, para aquilo que esta psicologia acha que é interessante. Então uhum. vamos lá, dentro dessa lógica médico-psiquiátrica, farmacêutica que domina o campo da saúde mental no mundo. E se vocês querem ter uma ideia do que é isso, pesquisa quanto que no mundo se gasta e se consome em recursos com medicação psiquiátrica. Vai na OMS. Para pegar a Uhum. informação, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Uhum. Então, dentro dessa perspectiva, ajudar o outro é dizer a ele o que ele deve fazer. Isso. Claro, hoje nós estamos em 2026, a gente já reconhece que muitas dessas coisas criadas ao longo do tempo eram absurdos inomináveis, mas continuam aí. Por exemplo, a cura gay. Uhum. Cura gay é uma técnica comportamental datada dos anos 60, que fazia sentido até os anos 80, metade dos anos 80, até a homossexualidade sair do DSM ou do CID. Sim, sim. Então, né? É por conta também dessa contribuição do DSM e do CID, é que Uhum. também pensou-se muito tempo que era uma doença, né? E aí uma técnica para consertar isso. Mas tem psicólogo aí até hoje querendo trabalhar a cura gay. Sim, Então, sim. vamos lá, né? Dentro dessa perspectiva, ajudar o outro é dizer a ele o que ele deve fazer. Que Dentro de não uma. é.
Ale, que não é o que eu disse no início aqui. Claro que não é, né? É que como a pergunta veio de um estudante, esse esclarecimento é importante. Aliás, eu acho Sim, até com que esse certeza. esclarecimento é importante para muitos dos profissionais que aí estão, tá? Então, Sim. dentro de uma perspectiva, o erro, o certo e o errado é na condução do processo para o paciente fazer aquilo que você acha que aquilo que a sua técnica, aquilo que aquela sua abordagem teórica entende que deve ser feito. Vamos pegar ainda um exemplo dentro disso. Ah, o autismo precisa ser tratado pela técnica, como é que é? Aba. Do ABA. O que é o ABA? O ABA não passa de uma técnica para aumentar o repertório comportamental de pessoas limitadas. Você não está tratando o autista. Você está tentando apenas ampliar o repertório comportamental desse ser. Você não está tratando do autismo. Você está tratar do autismo incluiria trazer, né, as figuras parentais para dentro do processo analítico para entender por que que eles privaram aquela pessoa da constituição de um psiquismo. Isso seria tratar o autismo, mas isso na minha perspectiva. Os planos de saúde querem psicólogo ABA para treinar Isso. as pessoas para serem mais funcionais. Funcionais. Ah, Essa bendita então, palavra. esse é um exemplo claro dessa perspectiva. Em outras Sim. psicologias, as psicologias que a gente fala da consciência, seja a consciência de si, dos seus potenciais inatos de uma natureza humana linda e ótima, ou seja, a consciência da sua inserção no mundo sócio-histórico das relações materialistas dialéticas da produção da subjetividade, ou seja, a sua consciência em relação à responsabilidade das escolhas que você faz para o modo de viver no mundo, ser no mundo. Para as psicologias da consciência, as técnicas também te colocam numa responsabilidade de fazer coisas muito claras, né, para conduzir o paciente a ter consciência daquilo que ele está fazendo, das consequências que ele está fazendo, como é, por exemplo, a psicologia rogeriana, como é a psicologia materialista histórica, né? E por aí vai. Na psicanálise, nenhuma dessas duas categorias que dialogam de lugares diferentes com o mundo, né? Na psicanálise, nenhuma dessas categorias se aplica. O psicanalista, voltamos a frisar aqui, trabalha na relação transferencial, na qual ele tenta permitir ao paciente, né? E isso é um trabalho gigantesco, ele tenta permitir ao paciente, né, uma possibilidade de estabelecer uma relação regressiva, confiável, na qual esse paciente possa aderir e seguir a regra da associação livre de ideias. E dentro dessa relação regressiva, transferencial, com associação livre, as únicas coisas que o psicanalista precisa manter é a neutralidade e a abstinência. Uhum. Haverão erros, claramente haverão erros, mas sendo erros que têm que ser vistos sob essa ótica. Então, a Sim. pergunta que ela te fez, né, quando você pediu esclarecimento, o que eu devo dizer, o que eu devo. Nem chega perto da psicanálise. A primeira coisa que você precisa fazer é escutar. E escutar não o que a pessoa diz, é escutar o que ela não está dizendo. E o que é isso, né, Ale? Quando a gente fala isso, é aí que tá, né? Mas aí o estudante vai falar, mas como assim? Como que eu vou escutar o que ela não está dizendo? Como que é isso? Porque um dia você entendeu que aquilo que você fala não diz nada sobre você. Eu vou ser muito sincero, adoro sincericídio, né? Se a gente quer esse tipo de relação, vamos fazer astrologia. Astrologia não é astronomia.
Astrologia é muito melhor do que qualquer psicologia. Olha, Porque você ainda tem uma previsibilidade de futuro na astrologia. uhum. E Ale, quando você fala isso, né? Você pode dizer que você está trazendo a psicanálise. A gente precisa ouvir aquilo que o paciente não está falando, que está por trás do que ele está falando. É aí que entra a sua análise pessoal. Porque Porque a você, partir do momento, né, que você tem esse processo analítico, você vai entender que aquilo que você faz tinha algo por trás. claro, as suas angústias, não as suas certezas. O seu inconsciente, não a sua consciência. Você vai entender. Oi, Ale? O que, em análise, o que a gente procura, e que você vivenciou isso, caso tenha feito análise, antes de se colocar como analista, né, Uhum, é exatamente a escuta daquilo que não é dito, do uhum, inconsciente, uhum, das suas defesas, das áreas que te angustiam na vida, que uhum. é isso que precisa ser escutado. Então, só Isso. para concluir, ajudar em psicanálise não é dizer o que o outro deve fazer, não Uhum, é dizer o que o outro não deve fazer. uhum, Inclusive, sobre esse aspecto, há uhum, uma regra muito clara colocada pelo Freud, né? Você tem que evitar a todo custo, você é psicanalista, né? No início de um processo, dizer algo para o paciente, uhum, né? Sob o risco de você não ter entendido ainda o que aquilo representa na economia, na dinâmica psíquica daquela pessoa. Ah, então a uhum. pessoa chega, está em sofrimento no casamento, e você ali na análise com ela conduz, deixa entrever que ela deveria ou ele deveria se separar. Cala tua boca, escuta mais, segura a tua ansiedade. Sim, Né? Então, sim. voltando, ajudar o outro não é dizer o que ele deve fazer ou não deve Uhum, fazer, e uhum, ajudar o outro não é ele olhar uma outra dimensão da sua consciência, da sua liberdade, que é a responsabilidade. uhum, Né? Ajudar, no nosso caso, é angustiar o paciente. Por isso que eu, uhum, por isso que eu digo, não é empatia. uhum. A É gente não exatamente trabalha porque. com empatia. Eu quero angustiar o meu paciente para que ele escute o inconsciente dele e este inconsciente venha à tona para que ele encontre, com o sofrimento, as soluções que são possíveis para ele encontrar. Não sou eu que vou dizer o que ele deve fazer. Então, Exato. nesse território, cabe ainda mais um adendo, desculpa se eu estou me alongando muito, né? O paciente não é uma pessoa objetiva, concreta, palpável e mensurável. Uhum, O paciente é uma subjetividade, um psiquismo, tal como ele apareceu para mim na relação comigo. uhum, Se uma pessoa, tá, vem fazer análise com o Alexandre, e essa mesma pessoa vai fazer análise com a Daíse, ou vai fazer análise com qualquer outra pessoa, esta pessoa não é a mesma pessoa. exato. Não é? Não será. Não, Uhum, porque nós não somos pessoas totais. Isso uhum, você aprendeu em análise. uhum, Ao descobrir as inúmeras identificações, relações transferenciais afetivas que te constituíram. uhum. Não é aquela coisa mecânica de que você transfere papai e mamãe, o seu Édipo. Não, o bagulho é muito mais dinâmico. É. Então não existem pessoas concretas, palpáveis e mensuráveis. Não existem. Existem subjetividades, né, Uhum, que se relacionam uhum. inconscientemente. Logo, Sim. somos operadores, psicanalistas são operadores
deste universo inconsciente. Sim. Então você vai dizer algo para uma pessoa depois de entender bastante sobre o cenário, né, em que aquele psiquismo está vivendo, se constituiu e etc., ao longo do processo. Sim. Por isso que acusam muito os psicanalistas, né, de silêncio durante um longo tempo de terapia. Ah, fiquei indo para terapia. Quantas vezes eu já não escutei isso? Mais de ano e o psicanalista nunca me disse nada. Só fazia o fale mais sobre isso, e né? Só os bordões. Mas, assim, claro, a gente pode questionar isso sobre outros aspectos, né? Sim. Mas é o correto, é o mínimo a ser feito. Como que eu vou dizer para alguém o que deve ser feito? Nós estamos num mundo extremamente imediatista, né? Exato. Se eu não compartilho dessa forma de olhar o mundo. Eu não compartilho. Eu não acho que um desvio, que seja a hiperatividade de alguém, seja um problema. Exato. Seja uma doença a ser tratada. Uhum. Tem ali, sim, uma ansiedade que a pessoa precisa aprender sobre, se apropriar e tentar sofrer o menos possível os efeitos dessa ansiedade. Exato. E Ale, você falando isso, até uma paciente essa semana, né, trouxe uma questão e ela falou, Daís, eu acho que eu vou procurar um psiquiatra. Eu falei, por quê? Ah, porque eu tô sentindo assim, assim, assado, tal. Aí eu falei, desde quando? Ah, aí ela começou a falar. E eu ouvi. Ela falou. Quando estava mais para o final da sessão, aí ela foi discorrendo, deixei ela ir associar. E foi vários assuntos, foi associando livremente, foi trazendo um assunto, pegando o outro, foi indo assim. Aí, quando chegou no final, mais para o final da sessão, eu falei assim: você percebeu que você respondeu? Você começou me perguntando por que você está sentindo isso e que acha que você iria procurar um psiquiatra. Você percebeu que você respondeu o seu questionamento? Aí ela, não. Aí eu falei, então vamos lá, ó. Você começou. Aí eu fui pontuando. Você começou a falar. Eu não falei o que ela deveria fazer. Sim. Falei, ó, você falou isso, sobre isso, olha o que aconteceu aqui, isso. Você percebeu que em todas essas situações que você trouxe, você está dizendo a mesma coisa que é isso daqui? Você está falando sobre isso aqui? Aí ela, é mesmo. Eu falei, então, se você quiser ir num psiquiatra, você tem a sua escolha. Você pode ir. Se você não quiser, também. Só que percebe, o que você está me trazendo é algo da sua vivência, é algo que você tem capacidade para lidar com isso, sem uma medicação. E ainda eu falei, eu vou ser a primeira a encaminhar você se houver a necessidade de um sofrimento que você não está suportando a ter uma ajuda medicamentosa. Isso, encaminhar. É que o universo no qual a gente vive, né, o mundo ocidental em 2026, e eu acho que o jeito brasileiro, cada vez menos, né, se predispõe à escuta desse sujeito, à escuta do inconsciente de cada um. A gente quer todo mundo, de alguma maneira, estar, né, rapidamente se beneficiando das coisas, sem, inclusive, saber das consequências que essas coisas podem trazer. Dá um exemplo atual. Temos uma bióloga pesquisadora brasileira que em 25 anos, a Tatiana, conseguiu chegar numa substância que pode ajudar muito vários dos adoecimentos de medula óssea, da coluna, para essas pessoas voltarem a ter algum ganho com a vida. 25 anos pesquisando. Isso saiu na mídia, todo mundo já quer o remédio. Não é assim que as coisas funcionam.
Precisamos ainda pesquisar mais uns 5, 10, 15 anos sobre o efeito desses remédios nas diferentes patologias com seres humanos. Não é Sim. mágico. Não é Tanto mágico. é que quando a lei... Não é mágico. Só para concluir o raciocínio. Não é mágico. Temos que ter essa paciência. Exato. Agora, o que as pessoas querem? Elas querem desse medicamento a mesma coisa que os outros queriam dos medicamentos contra a obesidade, tá? As tais canetas, em que a ânsia, o desejo, A impulsividade. a impulsividade é tão grande que nós ainda não estamos sabendo direito quais são os efeitos colaterais disso. E leva as pessoas a usarem qualquer caneta, ou então aquelas versões que saem na internet, né, naturais da caneta emagrecedora, né, de maneira enlouquecida. Tem gente tomando caneta emagrecedora paraguaia. Tem gente usando caneta emagrecedora de um médico instagramer que faz no porão da clínica dele. E tem gente que nem da área da saúde está vendendo esta caneta. E tem roubos e roubos a farmácias para os ladrões venderem a caneta num preço um pouquinho mais barato. E a gente não pensa nas consequências. Todo mundo muito infantilizado. Disse que é bom, então eu quero para mim. A gente precisa virar adulto na cultura, virar adulto na civilização. Está todo mundo muito infantilizado. Tá, e aí a gente... Com essas promessas de solução mágica, está todo mundo muito infantilizado. Tá, e aí que a gente entra na questão do texto que a gente postou, né, Ale? Que tem a pergunta abaixo que você fez. Sim. Mas o que são esses erros? Porque aí entra muito nisso. Peraí, por que a gente precisa saber, e a gente, quem quiser, começa a ver, a live vai ficar gravada desde o início, que o erro que está sendo proposto aqui para a gente falar não tem nada a ver com a psicanálise, é aí que entra essa angústia, assim, não, eu preciso saber como que eu faço, o que é certo, o que é errado, para eu não errar, para eu ter bastante paciente, como se eu fosse uma maquininha, como se eu fosse entrar nessa lógica, né, nessa demanda do paciente. Então, eu não posso falar algo que o paciente não vai gostar, que ele não vai ficar angustiado. É totalmente o contrário a psicanálise. Totalmente o contrário, não é nada disso. O profissional que não pode desagradar o cliente chama-se padeiro. O profissional que não pode desagradar o cliente chama-se... São os 3 P's, né, Ale? Que você precisa patentear. Os 3 P's, que é o padeiro, e o outro, e o psicólogo, que é um P, o psicanalista, que é um P diferente, que não é o P do psicólogo. Tem a puta. Não é legião da boa vontade. Né? Mas mesmo essa que eu acabei de dizer, ou esse, porque também tem o puto. Também tem. Ele tem regras. Não beijo, não vou me envolver, não quero sentimento. Não. Psicólogo tem que fazer o que o paciente pede. É só um adendo. Então, isso é tão o oposto. Sob o risco de não ter pacientes, eu tenho que atender a demanda do paciente tal como ela vem. Essa lógica não é a lógica para um profissional de saúde. O médico não faz o que o paciente manda. O dentista não faz o que o paciente manda. O enfermeiro não faz o que o paciente manda. O fisioterapeuta não faz o que o paciente manda. Exato. Porque se fizer Mas aí a puta do psicólogo acha que só vai ter paciente se ficar de 4. Culpa! Então, exato. Vai fazer análise. Vai para sua análise, pessoal. E ver aonde que está isso. Desculpem, tá? Quem está ouvindo, quem for ouvir depois. Desculpa, mas não tem como não falar isso. Sim.
Então, Sim. por isso que eu coloquei no final, será que a psicanálise tem lugar na saúde mental? Porque se saúde mental, sob essa perspectiva, é dizer o que o paciente quer ouvir, então psicanálise não tem lugar. Agora, vamos lá, né? A psicanálise já está cansada de demonstrar as possibilidades de trabalho na saúde pública. Uhum. Não Olha, precisa ser psicólogo de outra abordagem para trabalhar em saúde pública, muito pelo contrário. uhum, sim. E até teve acontece muito também, né, no nosso consultório, em todo, em psicanálise, o paciente vem, ele começa a falar, aí você começa a questionar o paciente, aí o paciente fica angustiado. Ah, não, Daís, eu não quero falar sobre isso. Aí eu falo, você não quer falar sobre isso? Aí você, ah, não, vamos mudar de assunto. Eu falei, então, espera um pouquinho. Você veio até aqui. Em algum momento, nós vamos ter que entrar. Aí eu deixo o paciente falar mais um pouquinho. Na mesma sessão eu volto. Eu não estou aqui para agradar a paciente, para Ou, falar o que ela quer ouvir. sim, ou ao longo das Ou sessões. ao longo das sessões, das outras sessões, né? É responsabilidade do psicanalista criar as condições para uma relação regressiva, eu estou me repetindo, tá? Regressiva, na qual o paciente encontre condições de associar livremente. E Ale, é tão louco isso, porque esse paciente que falou isso, e os pacientes que falam isso, aí então tá bom, você faz assim, então tá, beleza. Aí você dá aquela cutucada, tá bom. Aí o paciente entra com um assunto que tem tudo a ver com aquilo que ele não quer falar. Aí você fala, mas você tá percebendo? E aí, por isso que eu falei, a gente volta na mesma sessão, fala assim, ó, aqui, ó, a gente precisa falar sobre isso. Porque essas repetições estão pedindo elaboração. Vamos pensar. E vamos deixar a pessoa que fez a pergunta tranquila. Trabalhando deste jeito que nós estamos trabalhando, que nós estamos falando, né? Eu estou há 35 anos aqui. Daí você está há quanto tempo? 15. 15, né? Durante muito tempo dos meus 35, eu também estive na graduação em psicologia, lecionando, formando psicólogos, tá? Mas Muito legal. sempre tive o consultório lotado, não vou dizer lotado, mas em condições de ser operado. Daí também, tá? Então não faltam pessoas que estão à procura deste tipo de acolhimento pela escuta transferencial que nós oferecemos. Por isso que a gente continua dizendo que a gente pode continuar remando contra a maré burra do mundo contemporâneo. Burra, idiota, né? Do mundo contemporâneo. Por isso que eu posso continuar dizendo que eu não sigo o DSM, eu continuo seguindo a psicopatologia psicanalítica, que fala de 3 estruturas psicológicas e a quarta, a última do borderline, é inventada, trazida pelo Winnicott. Mas é disso que a gente trata. Neuróticos, perversos e psicóticos. Sendo que a clínica psicanalítica ela é 90%, né, de neuróticos. E é legal, muito legal, Ale, muito legal. Por isso que é gostoso te ouvir, né, Ale? Porque você traz essa experiência do ensino, da graduação, e é muito legal. E você falou isso, e acho importante também falar o seguinte: a gente encontra muito mais pessoas que você vai ter, e isso angustia muito a gente quando a gente está começando, e não deixa de angustiar depois também, porque quando a gente fica, a gente se percebe assim, inseguro em determinadas fases da nossa vida, a gente fala, nossa, mas será que mas vai vir paciente, e isso no começo é muito comum, porque a gente encontra muito mais pessoas que querem o pastel pronto. Acha que você está numa pastelaria e você vai oferecer o pastel. Então, quando a pessoa percebe que você não vai dar resposta, ela sai. Isso tem muito, é o que a gente mais vê.
Mas como o Ale bem disse e colocou, é isso. Ainda existem pessoas que de fato querem se comprometer consigo mesmas, querem se responsabilizar e querem de fato entrar em análise. E você É, vai ter também essas pessoas. isso como de forma geral no mundo. Estava vendo um Rios antes da gente entrar, logo que eu cheguei no consultório, ainda falando dessa pesquisadora, dessa Uhum, bióloga da Federal do Rio de Janeiro, etc. e tal, uhum, né? No mundo, você tem, pensando em termos de Brasil, não mundo, Brasil, né? Uma divisão muito clara entre aqueles que querem demitir e fechar as universidades e os centros de pesquisa em excelência e nos últimos governos, aí todo mundo entende que eu estou falando do Bolsonaro e dos filhos dele, tá? Quiseram acabar com a universidade, agora eu estou tendo que ouvir o Flávio Bolsonaro falando bem dessa pesquisadora. Até ontem ele estava querendo fechar a universidade. Então você tem metade da surreal. população numa ignorância, achando que o mundo é chato, é uma terra plana, chata, e que Deus está no comando de tudo, e a outra metade que acha que as coisas se dão de um jeito diferente. Falamos na última live, não dá para dissociar o feminicídio desse cenário que nós estamos vivendo. Se você Uhum. tem milhões de núcleos de formação das pessoas, evangélicos, desculpa daí, não é o seu, mas pastores dizendo qual é o lugar da mulher submissa ao homem, você não pode dissociar o feminicídio desse cenário de formação das subjetividades contemporâneas. Sim, E a sim. outra metade do Brasil dizendo, não, direitos humanos. Todo E, é ser humano tem direitos. e Ale, isso que você está falando é importante, é muito importante sim, porque dentro do próprio meio evangélico, hoje, aí os pastores que não concordam e começaram a olhar de uma outra forma, eles estão fazendo um outro movimento. Eles Sim, falam mas assim, esse tem responsabilidade social, que é uma coisa rara. isso, então, e acho muito importante, muito legal quando eu escuto isso, assim, ó, pera um pouquinho, tem mulheres que vêm aqui, fala que apanhou do marido, elas acham que eu vou falar, ai, você tem que perdoar, volta para sua casa, eu falo, eu vou com você na delegacia agora, vamos. Eu vou Não, cuidar de você aqui, mas a gente vai para a delegacia, vamos? isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem nada a ver com Deus. Então é por aí, É né, uma Ale? A coisa gente. terrena. E a formação em psicologia, voltando para a origem da questão, a formação em psicologia te coloca nesse mercado. Você Sim. vai ter que optar durante os 5 anos da sua formação, mesmo sabendo que a formação não é conclusiva para nenhuma das formas de atuação, qualquer uma delas, depois da formação, você vai ter que continuar se formando. Só o exemplozinho, se você quiser gostar da TCC, né, para não ser substituído pelo chat GPT, você vai precisar saber mais que o chat GPT sabe sobre as técnicas da TCC. Então, 2 semestres, 4 semestres na faculdade, não vai te dar toda essa capacidade técnica, você vai ter que continuar estudando. A Sim. formação em psicologia coloca o estudante nessa angústia, nessa questão, né? Uhum. Só que claramente o território da psicanálise, e isso nós estamos deixando claro desde o início da live, requer uma formação pessoal antes da formação, ou paralelo ou posterior à formação acadêmica. O que se aprende de teoria psicanalítica na faculdade, aprende-se de ponta cabeça. O Exato. próprio lugar da teoria está errado. Mas ela é uma boa instigação para alertar o estudante de psicologia que existe alguma outra coisa, que para nós é o mais importante, além do comportamento e da consciência. Já Isso. houve no Brasil, e aí a gente pode encerrar, uma tentativa de fazer diretrizes curriculares da psicologia para que a psicologia, a formação do psicólogo, voltasse a ser estritamente comportamental. Olha só, é mesmo.
Isso quando o MEC criou a ideia de diretrizes curriculares para substituir o currículo mínimo no final do século passado, início desse, uma proposta muito sólida, entregue pelos psicólogos comportamentais, preconizava a transformação da formação de psicólogo no modelo de apenas comportamentalista, Comportamental. Olha só. Uhum. contra o qual todas as associações e instituições de psicologia se colocaram contra e temos aí atualmente as diretrizes de formação que continuam colocando o estudante na angústia Sim, de ter que escolher, sim. entenda, né, um processo mais inconsciente do que consciente, escolher com qual abordagem ele vai trabalhar. É como se fosse uma faculdade de teologia, vai ser apresentada inúmeras Os formas de autores. você pensar Deus, inclusive algumas teologias que não pensam Deus, e você tem que escolher até o final qual vai ser a tua judeu, Uhum. evangélico, muçulmano. É a mesma É coisa. interessante, né, Lê, que essa própria condição já mostra como que é o ser humano. Tão É, subjetivo, com tantos desejos, tantas vontades. e claramente essa é a opção do Brasil. Vamos apresentar os principais eixos, as principais teorias, para que o estudante, ao longo do processo, angustiado, Muito. tenha que escolher qual vai ser a abordagem que ele vai Seguir. seguir. Muito bem. Perfeito, Alê. Ótimo. Alê, obrigada mais uma vez. A gente vai se ver no dia 11 de Nossa, março. nós avançamos. Beleza. Tá bom? Beijo. Beijo, obrigada, obrigada a todos. Até a próxima. Até.